uma nova videoaula sobre o capítulo 2 da unidade 2 do livro de ciências, que tem como título As plantas produzem seu próprio alimento. Para quem quiser acompanhar pelo livro também, esse conteúdo ele está no livro de ciências na página 60, tá bom? Vamos iniciar. Gente, vejam só, assim como os animais, as plantas, elas também precisam de energia para viver. Só que existe uma diferença, porque os animais, eles se alimentam para tirar os nutrientes e a energia necessária dos alimentos para que o corpo deles funcione normalmente. As plantas, elas têm uma característica diferente. Elas produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese. Esse processo da fotossíntese, as plantas elas vão usar a água, o gás carbônico que está presente no ambiente. A água vai ser absorvida por uma região da planta chamada de raiz e o gás carbônico ele é retirado da atmosfera e quem normalmente faz essa retirada de gás carbônico é um órgão chamado folhas, certo? Aí, vejam bem, o processo da fotossíntese, ele vai acontecer como uma forma das plantas obter o seu alimento. É um processo onde acontece a transformação da água e gás carbônico em alimento, através da energia do sol, através da luz solar. Nas folhas das plantas, elas vão ter uma estrutura chamada de cloroplastos, que é uma organela. É uma estrutura que faz parte da célula vegetal. Esses cloroplastos, eles vão ter um pigmento que dá coloração esverdeada à planta, que é chamada de clorofila. E é exatamente por conta disso que as folhas é a parte da planta que é responsável praticamente por esse processo de fotossíntese. O sol ele está liberando seus raios solares, as folhas vão captar esses raios solares, essa energia solar, e vão transformar essa energia solar em energia química, que é o alimento. Esse alimento a gente vai encontrar ele na forma de carboidratos, que é a fonte de energia. Para a gente também, pessoal, quando a gente se alimenta, algumas comidas são ricas em carboidratos, que é a nossa principal fonte de energia. Só que como as plantas vão se alimentar através do processo da fotossíntese, então o processo ele é diferente. Os carboidratos que vão ser produzidos nesse processo é o açúcar e o amido. Dando continuidade, eu quero que vocês observem melhor essa imagem aí. Ela está mostrando exatamente como acontece esse processo da fotossíntese. O que é que vai acontecer? Na fotossíntese, as plantas elas liberam gás oxigênio, ó, a setinha saindo. Se a setinha está saindo, é porque a planta ela libera esse gás oxigênio. E também a luz solar vai ser a responsável por fazer com que essa plantinha transforme essa energia solar em energia química. Quando a plantinha está fazendo isso, ela vai estar retirando o gás carbônico da atmosfera e aproveitando no processo da fotossíntese. Como as plantas elas liberam gás oxigênio, isso é muito importante para a nossa respiração, porque o nosso corpo ele precisa do oxigênio para sobreviver. Aí, esse gás oxigênio que as plantas vão obter é através de um processo chamado de respiração. Para quem quiser acompanhar pelo livro também, essa parte já está na página 63, tá bom? Esse gás oxigênio, ele é fundamental, ou seja, ele é muito importante para a sobrevivência de muitos seres vivos, porque as células das plantas, as células dos animais, eles vão fazer essa troca gasosa. A gente vai
nosso corpo, né? Nosso corpo do ser humano. A gente vai liberar o gás carbônico no ambiente, porque o corpo da gente não precisa desse gás, mas a gente vai absorver o oxigênio, que é o que o nosso corpo precisa. Já as plantinhas, nesse processo de respiração, o que é que vai acontecer? O gás oxigênio, ele vai interagir com as substâncias que foram fornecidas através dos alimentos, liberando energia. Então, na respiração, as células também produzem e eliminam gás carbônico. Tem uma coisa que é muito importante que a gente precisa lembrar, que é esse esqueminha que eu estou mostrando para vocês. O processo da fotossíntese, ela acontece durante o dia, porque é durante o dia que a gente tem a presença da luz solar. Agora, o processo da respiração, que é essa troca de gases, oxigênio e gás carbônico, acontece tanto de dia como de noite, independente da presença da luz solar. Quem precisa da luz solar para acontecer é o processo da fotossíntese, tá? Não esquece desse detalhe que é muito importante. As plantas também, elas fazem uma perda de água em forma de vapor, que são essas gotículas que vocês estão vendo sendo formadas aí. Esse processo ele se chama de transpiração. Nas plantas, a água vai ser absorvida por um órgão chamado raiz, certo? Só que esse processo de transpiração, que é quando a plantinha está perdendo água em forma de vapor, acontece principalmente nas folhas, que é um outro órgão da planta. Para evitar a perda excessiva, ou seja, evitar a perda mais do que a planta poderia perder para se manter saudável, as folhas elas vão ter como se fosse, gente, uma camadinha de proteção, que é chamada de cutícula vegetal, que vai evitar com que a planta perca tanta água assim para o ambiente, como por exemplo em dias quentes. Para vocês saberem também, gente, algumas plantas, por conta do ambiente que elas vivem, elas vão ter algumas adaptações para ajudar na sobrevivência delas. Por exemplo, os cactos, como vocês estão vendo aqui na primeira imagem. Os cactos, eles têm folhas diferenciadas. As folhas dos cactos são em formas de espinho. Então, como essas folhas são modificadas, os cactos quase não perdem água para o ambiente, eles quase não transpiram. E por que isso precisa acontecer, tia? Porque os cactos estão adaptados a ambientes muito quentes e ambientes que a gente não encontra água com tanta frequência, com que não chove com tanta frequência. Então, para ele conseguir sobreviver, ele precisa ter essa adaptação, certo? O outro exemplo do lado é essa planta que vocês estão vendo aí, que é chamada de carnaúba, que ela vai apresentar um outro tipo de adaptação, que é uma camada de cera que vai cobrir as folhas. Essas folhas também, essa cera também, ela vai diminuir a perda de água no processo da transpiração. Para quem não estava na aula, a gente fez algumas atividades, no qual eu estou deixando aqui para vocês atualizarem, tá bom? Fizemos a página 61, 63 e 64. Atualiza a tua atividade caso você não esteve na aula virtual e qualquer coisa você anota as dúvidas para perguntar na próxima aula, tá bom, pessoal? Se ficou alguma dúvida, vocês anotam aí no livro de vocês ou no caderno de ciências, que na próxima aula a gente esclarece, tá? Um beijo para todo mundo e façam a atividade com bastante atenção.